Imagine um homem que foi pastor, guerreiro, rei e poeta. Um homem que matou gigantes, comandou exércitos e foi chamado de o favorito de Deus. Agora imagine que esse mesmo homem viveu um dos amores mais profundos da Bíblia. E que esse amor foi com outro homem. Bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre o rei Davi. Não o herói idealizado dos sermões de domingo, mas o ser humano complexo, apaixonado e contraditório que os textos antigos revelam quando você os lê com atenção. Este vídeo não é uma provocação, é história. É o que os próprios manuscritos dizem. E o que séculos de interpretação religiosa fizeram questão de silenciar. Para entender o que vamos discutir, precisamos primeiro entender o mundo em que Davi viveu. Estamos falando de aproximadamente o século X a.C., no Oriente Próximo Antigo. Uma sociedade radicalmente diferente da nossa em quase todos os aspectos. Naquele mundo, a sexualidade não era categorizada da forma como conhecemos hoje. Os conceitos de heterossexual, homossexual e bissexual são invenções do século XIX. No antigo Israel, assim como em toda a região mediterrânea, o que importava não era o sexo do parceiro, mas o papel social desempenhado. Quem era ativo, quem era passivo, quem tinha poder, quem era subordinado. Davi nasceu em Belém, filho mais novo de Jessé. Era pastor, uma função humilde, quando o profeta Samuel o ungiu como futuro rei de Israel, em detrimento do seu predecessor Saul. Essa escolha divina abriu as portas do palácio para o jovem, e foi lá dentro que a história que poucos contam começou. A história começa quando Davi, ainda adolescente, entra no serviço do rei Saul. É ali que ele conhece Jonatas, o filho mais velho do rei, herdeiro do trono, guerreiro respeitado e um dos homens mais poderosos de Israel. O texto bíblico é surpreendentemente direto sobre o que acontece em seguida. Abre o livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Quando Davi acabou de falar com Saul, a alma de Jonatas ficou ligada à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. A alma ligada à alma. Na linguagem hebraica do texto original, a palavra usada para ligada é kashar, um vínculo de comprometimento profundo. É a mesma palavra usada para descrever alianças. E a palavra para amor aqui? Ahav. O mesmo termo que o Cântico dos Cânticos usa para descrever o amor erótico e romântico. Mas o texto não para aí. Jonatas faz algo extraordinário. Ele tira suas próprias roupas e as dá para Davi. Tira suas armas, sua armadura, seu manto real. No contexto cultural da época, isso não era um gesto amistoso. Era uma declaração de aliança íntima, de entrega total. Jonatas despiu a capa que trazia e a deu a Davi, com suas vestes e até sua espada, seu arco e seu cinturão. 1 Samuel 18:4. Os dois fazem um pacto, berit em hebraico, que vai além da amizade política. Era um compromisso de lealdade mútua, selado diante de Deus, que Jonatas renova pelo menos 3 vezes ao longo da narrativa. Vale lembrar, Jonatas era o herdeiro do trono. Ao fazer esse pacto com Davi, ele estava essencialmente abrindo mão de seu direito de reinar em favor do homem que amava. Quando Saul percebe a profundidade dessa relação, ele entra em fúria. Há um episódio perturbador em 1 Samuel 20, quando Saul, em público, humilha Jonatas diante de toda a corte, chamando a relação do filho com Davi de vergonha. Uma vergonha não apenas para Jonatas, mas para a mãe dele. Era uma acusação que, no contexto cultural da época, implicava uma desonra sexual específica. A relação entre Davi e Jonatas transgrediu fronteiras políticas, sociais e, para muitos estudiosos contemporâneos, sexuais. O texto bíblico nunca a condena. Pelo contrário, apresenta-a como algo sagrado. Quando Jonatas morre na Batalha de Gilboa, junto com seu pai Saul, Davi compõe um lamento que é considerado um dos poemas mais belos do Antigo Testamento. E a linha mais famosa desse lamento é esta: Sinto muito a tua falta, meu irmão Jonatas. Tu eras tão agradável para mim, teu amor para comigo era maravilhoso, ultrapassando o amor das mulheres. 2 Samuel 1:26. Releia isso. Davi, o homem que teve 7 esposas, dezenas de concubinas, filhos em número que perdemos a conta, diz que o amor de Jonatas ultrapassava o amor de todas as mulheres de sua vida. Que tradução honesta consegue ignorar o peso desse verso?
Durante séculos, a interpretação dominante foi simples. Davi e Jonatas eram apenas grandes amigos. Uma amizade virtuosa, exemplo de lealdade masculina e piedade. Ponto final. Mas nas últimas décadas, estudiosos de universidades ao redor do mundo, incluindo teólogos, historiadores e especialistas em línguas semíticas, têm desafiado essa leitura com argumentos textuais sérios. O professor Tom Horner, em seu livro sobre relacionamentos do mesmo sexo na Bíblia, argumentou que a linguagem usada para descrever o amor de Davi e Jonatas é, em vários pontos, indistinguível da linguagem usada para relações eróticas no mesmo período histórico. O estudioso bíblico Daniel Boyarin, da Universidade de Berkeley, aprofundou essa análise mostrando como o texto hebraico usa vocabulário que a tradição posterior sistematicamente suavizou nas traduções. Do outro lado, teólogos conservadores argumentam que a palavra amor no contexto hebraico antigo tinha um alcance semântico muito mais amplo e que ler erotismo nesses textos é um anacronismo, projetar categorias modernas em textos antigos. E aqui está o ponto honesto desse debate. Nenhum dos lados tem certeza absoluta. O que sabemos é que os textos existem, que a linguagem é intensa e incomum, e que durante séculos houve um interesse institucional muito forte em empurrar essa leitura para baixo do tapete. Por que esse interesse? Porque Davi não é qualquer personagem. Ele é o ancestral de Jesus segundo a genealogia cristã. É o maior rei da história de Israel. É o padrão pelo qual todos os líderes futuros seriam julgados. Admitir complexidade em sua vida afetiva significa admitir complexidade em toda a narrativa construída ao redor dele. Uma das evidências mais concretas de que algo foi deliberadamente obscurecido está nas próprias traduções bíblicas ao longo da história. Tome o verso de 2 Samuel 1:26 que lemos antes. Na Vulgata Latina, a tradução feita por Jerônimo no século IV, que por 1000 anos foi a Bíblia oficial do Ocidente, o amor de Jonatas é descrito de forma que preserva a intensidade do original. Mas nas traduções produzidas durante a Reforma Protestante e depois, especialmente nos séculos XVI ao XIX, há uma tendência consistente de suavizar o vocabulário, de transformar amor em amizade, de retirar a carga emocional dos termos. Outro ponto frequentemente ignorado. O texto original hebraico de 1 Samuel 20:41 descreve Davi e Jonatas se beijando, e o beijo descrito ali não é o beijo ritual de cumprimento. A Septuaginta, a versão grega da Bíblia usada pelos primeiros cristãos, preserva esse detalhe com clareza. Muitas traduções modernas o minimizam ou recontextualizam. Há também a questão do pacto. Quando Jonatas morre, Davi honra o compromisso ao proteger Mefibosete, o filho deficiente de Jonatas. Em um mundo onde herdeiros de reis depostos eram normalmente executados, Davi não apenas poupa Mefibosete como o trata como filho, fazendo-o comer à sua mesa. Esse é o cumprimento de um voto sagrado feito a alguém amado, não a um simples amigo. A pergunta que os textos nos colocam não é se Davi era gay ou bissexual nos termos de hoje. A pergunta é: por que tanta energia foi gasta para garantir que você nunca fizesse essa pergunta? Então, o que fazemos com tudo isso? Primeiro, precisamos ser honestos sobre o que sabemos e o que não sabemos. Não temos acesso à mente de Davi. Não podemos saber com certeza o que acontecia nos momentos privados entre ele e Jonatas. Os textos antigos não funcionam como registros biográficos modernos, mas o que sabemos é isso. A Bíblia, um texto produzido por uma cultura profundamente patriarcal e, em muitos contextos, hostil às relações do mesmo sexo, preservou, ao longo de milênios, uma narrativa de amor entre dois homens que seus próprios autores consideraram digna de registro eterno. Não a apagaram, não conseguiram ou não quiseram. E isso nos diz algo poderoso sobre a natureza humana, que o amor, em suas formas mais profundas, encontra um jeito de persistir, mesmo quando o mundo ao redor faz todo o possível para silenciá-lo. A história do rei Davi nos lembra que as pessoas, mesmo as mais veneradas, mesmo as consideradas escolhidas por Deus, são seres complexos, que amam de formas que não cabem em caixas simples, e que a tentativa de encaixotá-las diz muito mais sobre quem faz as caixas do que sobre quem tenta encaixotar. Se você chegou até aqui, obrigado por ficar. Esse é o tipo de conversa que precisamos ter mais.
Histórias que foram enterradas por conveniência e que merecem voltar à luz. Deixa o like se o vídeo te fez pensar. Compartilha com alguém que gosta de história real e se inscreve no canal. A gente tem muito mais para explorar. Até o próximo vídeo.